Matilde Oliva Arias, vidente de Jesus da Misericórdia, 5 anos após estar sendo preparada por ele, sendo que os 6 meses últimos com jejum e missa diária, foi levada a visitar o inferno, ao lado de Jesus, que lhe informou sobre os pecados que levavam as pessoas para o inferno e seus respectivos castigos. A vidente, nascida em Garagoa, Colômbia, faleceu em 27 de julho de 2015. Jesus mostra o inferno à vidente Matilde Oliva Arias. Eu beijei os 2 pés de Jesus separadamente. Não percebi o que aconteceu, mas vi agora que se abriu um enorme buraco debaixo dos pés do Senhor. Não sei se viajamos através dele, mas num instante me vi no inferno. Escutei gritos, lamentos, havia desespero. Aquele lugar era horrível. Senti muito medo, pensei que ia morrer de pavor e falei: ai de mim, Senhor, onde estou? E o Senhor me disse: nada temas, nada te acontecerá. Estou contigo. Observa bem, então eu vi um forno como a boca de um vulcão. Grandes chamas saíam dele. Era como tacho enorme como estes onde se cozinha o caldo de cana para fazer melado. Era como um lago de enxofre borbulhante, e estava lá uma multidão de pessoas gritando e implorando por ajuda sem ser ouvida. Todos amaldiçoavam, alguns estavam vestidos de luxo, outros estavam nus. Acho que eles estavam nas roupas que foram enterrados. Um homem rico investe-se com anéis em seus dedos, tinha cordas no pescoço. Puxou-as e disse: salva-me por isso. E me mostrou como uma recha de cebola. Mas as chamas começaram a consumir as cebolas e a queimar-lhe os dedos. Acho que foi tudo que ele deu, mas sem amor, ou o único presente que deu na vida. O tormento era cruel, não havia paz. Então perguntei ao Senhor: este é o ranger de dentes? Ele respondeu: não, ainda não. É apenas parte do sofrimento dos prisioneiros. Ao redor do queimador havia muitos demônios com as pernas cruzadas, e todos tinham um longo forcado. Eles eram horríveis, com os olhos vermelhos, boca maligna, sorriso malicioso, eram quase negros numa cor como cinza. Eles fumavam e fumavam algo que os tornava mais rebeldes, e bebiam de um líquido vermelho que os enchia de orgulho. Num instante os demônios se colocaram de pé em firme posição. Os condenados então desejavam desaparecer. Eles se afundavam no lago de fogo, uma multidão incontável. O inferno inteiro estremeceu e todos ficaram em expectativa. Por uma porta vi entrar um enorme demônio com quase 2 metros de altura, que parecia mais terrível que os outros. Ele tinha chifres, garras, rabo e asas como as de morcego. Os outros demônios não tinham nada disso. Ele gritou e bateu os pés e todos ficaram calados observando. Eu perguntei ao Senhor quem era e ele me disse: este é Satanás, Lúcifer, rei do inferno. Todos os demais demônios têm pavor dele. Então, a uma ordem sua, todos os demônios correram de imediato, com seus forçados na mão, e se postaram em fila como soldados. Deu-lhes então uma ordem que não consegui ouvir, pois eu tremia de medo. E disse ao Senhor: se o Senhor não me amparasse neste momento, eu morreria de terror. E o Senhor me disse: aqui não há um só segundo de paz, aqui não existe amor, porque é o reino do ódio. Para cá vêm todos aqueles que me desprezaram quando estavam vivos, livre e voluntariamente, e preferiram o mal ao invés do bem. Agora observa como os condenados rangem os dentes. Este é o sofrimento da morte eterna, um verme que não morre, um fogo que não se apaga. Porque todo aquele que não está comigo está morto, porque esta é a verdadeira morte. Não aquela que vocês chamam de morte. Depois da ordem de Satanás, os demônios correram para o tanque de fogo e, espetando o garfo, arrancavam os condenados que eram traspassados pelos garfos. Eles se revolviam como serpentes, mas sem poder escapar e gritavam e se contorciam. Saía sangue deles. Uns foram transpassados pelas costas, outros pelas pernas, outros ainda pela cabeça e agarravam os forçados, querendo livrar-se. Perguntei ao Senhor: por que estas almas têm sangue? E ele me disse: ao inferno eles vêm em corpo e alma, como também ao céu se vai assim. Estamos agora apenas no primeiro inferno, e estes já foram julgados. São aqueles que viveram na terra desde a criação do homem até o dilúvio.
Então os demônios colocaram os condenados em cima de uma chapa como de zinco galvanizado, e os trinchavam e despedaçavam, cada um por 2 ou 3 demônios. Depois, tendo uma ferramenta como uma grande corta-unhas, eles prendiam pedaços de carne dos condenados, iam-lhes arrancando as unhas, os dedos, os pelos, entre gritos de desespero e atrozes lamentos. Para que não gritassem, os demônios pegaram uma espécie de instrumento nunca visto por mim na terra, e o meteram na boca dos condenados. Aquela arma se abriu como uma mão, e agarrou a língua que era torcida e retirada da boca. Depois, com um cutelo bem afiado, começaram a retalhar as carnes deles como faz um açougueiro. Os condenados não podiam gritar e seus olhos como que saltavam fora da cabeça. As suas mandíbulas batiam umas contra as outras, fazendo o estalar de dentes horrível. Depois de desprender toda a carne, ficavam apenas os ossos e um corpo reduzido a nada. Por último, partiam a cabeça até não restar mais nada. Havia então só sangue, carne, restos, ossos, tudo horrível. De todos estes restos ainda saiam vermes. Então eu falei ao Senhor: pobres pessoas. Pensei que iam morrer, mas vejo agora que ainda não morreram e seus pedaços se movem. E ele me disse: aqui não existe morte, lembra-te disso. Então os demônios pegaram estes restos das pessoas, e os atiraram em um buraco onde havia chamas e ferros afiados, como se fosse um moinho de reduzir tudo a pó. Por baixo deste buraco estava novamente o lago de fogo. Quando caiam no lago, as pessoas voltavam a ter corpo inteiro e a ter vida, e todo aquele que se deixasse fisgar pelo garfo, voltava a sofrer o mesmo processo. Perguntei então ao Senhor: por que isso acontece? Por que voltam a viver? E ele me disse: a morte aqui não existe mais como os homens a chamam. Aqui se padece a morte eterna, que é a separação de Deus. E para chegar a estes tormentos eternos, cada um o fez por livre escolha. Eles desejaram isso, e eu já nada posso fazer por eles, porque quando podiam decidir me desprezaram, chegando a este lugar que não foi criado para os homens e sim para os demônios. Para os homens foi criado o céu. Dei-me conta então de que quanto maior o pecado, maior o sofrimento. Cada um paga segundo as suas próprias dívidas, e cada um tem castigo diferente do outro, porém todos sofrem terrivelmente. Percebi também que pagam exatamente pelo órgão ou parte do corpo que os fez pecar. Percebi agora que à medida que afundavam no lago, eles se tornavam um ambiente como de areias escaldantes, de vermelho vivo. O calor era sufocante, onde não podiam respirar e gritavam: tenho sede. Quando um assim gritava, um demônio lhe subia na nuca, lhes abria a boca, chegando a rasgá-la até os ouvidos. Outro demônio pegava areia escaldante para que bebesse. Era tal o desespero que os condenados corriam desesperados pela semi-escuridão, pois o ambiente era iluminado apenas pelas areias escaldantes. Eles se chocavam uns contra os outros e se batiam e brigavam como cães selvagens. Ao chegarem ao final, havia uma rocha com portas, e cada um escolhia uma delas. Mas ao abrir-se a porta, dentro estavam apenas animais peçonhentos, aqueles que mais temiam em vida. Disse-me o Senhor que estes eram castigos psicológicos, mas não perguntei o significado. Ó pobres condenados! Que sofrimento sem fim! Quando conseguiam sair dali, viam estes animais correndo por seu corpo, e lhes saiam pela boca e por todos os lugares. O único lugar para onde poderiam escapar era por um desfiladeiro, cheio de pedras cortantes e afiadas. E esse caíam sobre elas se retalhavam. Uns caíam de frente, outros de costas, e ao final havia um lugar plano e liso como as costas de uma barata. Mas ao chegarem ali escorregavam novamente para o lago de fogo e tudo voltava a repetir-se e assim sem fim. E o Senhor me disse: te deste conta agora de que aqui não existe descanso nem por um segundo? Agora vou te mostrar outro lugar, que está esperando esta geração atual e perversa. Vou mostrar-te os que sofrem mais, e quem vai pelo caminho do inferno. Vi então 3 fornos maiores ainda que o primeiro, e Satanás gritava: que se faça justiça. Tenho trabalhado muito para dar-lhes boas-vindas ao meu reino. Para isso eu inventei novos castigos e tormentos. Que venham para cá todos aqueles que poderiam se salvar,
mas não quiseram que venham a mim todos os que me serviram na terra. Então vi mulheres sendo arrastadas com correntes, levando cargas às costas como mulas, enquanto eram golpeadas e atormentadas atrozmente. Seus ventres eram abertos e as deixavam gritar, as despedaçavam, lhes batiam como com cordas de ferro, as insultavam e mostravam seus filhos que elas haviam assassinado, os amarravam nos seus seios. Elas deviam escutar os gritos de seus filhos: "Por que me mataste, mamãe?" E ao grito dos pequenos, seus seios se desprendiam do corpo e começavam a jorrar sangue, e até os ouvidos sangravam, uma coisa horrenda. Eu perguntei ao Senhor: "Senhor Jesus, quem são estas mulheres e por que sofrem tanto?" E ele me falou: "São todas aquelas que matam seus filhos pelo aborto, e sofrem porque transformaram os seus ventres em tumbas, quando o ventre foi criado para dar a vida." O pecado do aborto é muito difícil de ser perdoado pelo pai. Não basta apenas confessar o crime, é preciso um verdadeiro arrependimento. Elas precisam fazer muita oração e penitência pedindo a misericórdia de Deus Pai, e também perdão ao filho que elas assassinaram. Seus gritos e prantos estão sempre diante do trono de Deus, e seu sangue clama, desde a terra até os céus. E me disse: "Reze, reze por elas, porque algumas estão vivas e podem arrepender-se."